Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa segunda videoaula, né? Na nossa primeira videoaula nós falamos sobre charge e hoje, nessa videoaula aqui, nós faremos a correção de alguns exercícios que eu deixei para vocês fazerem sobre charge, que é do nosso livro, tá? Esses exercícios começam na página 56 do nosso livro, que é o capítulo 3. Eu vou pedir para vocês pegarem o livro, sentarem, pausem o vídeo e vamos à correção, tá? Então, lá na página 56, né? Aqui, página 56, capítulo 3, nós tínhamos duas abas de notícias, assim como eu coloquei para vocês naquela outra aula, né? Sobre a charge, eu coloquei alguns exemplos de portais de notícias, né? Com aquelas abas. E nessa daqui, no livro de vocês, nós temos uma da Agência Brasil e temos outra do portal G1, né? E também aqui nós conseguimos perceber aquela diferença que eu falei a respeito às vezes, do jornal, né, do portal de notícias, ele ser específico, ele ser regional. O do G1, por exemplo, do livro de vocês, é do Centro-Oeste de Minas. Então, assim, aqui no Rio nós temos um portal, em Minas eles têm outro com notícias que são regionais, são locais, tá? Beleza. Então, na Agência do Brasil tem assim: censo aponta que escolas públicas ainda têm deficiências de infraestrutura. Gente, o que é isso? Está dizendo que as escolas públicas estão sucateada, está quebrada, que a infraestrutura dela não está boa, está tudo ruim, está tudo muito quebrado, tá? Ou seja, não funciona de um jeito correto, né? E a segunda diz o seguinte: seja no trânsito ou no trabalho, mulheres ainda sofrem preconceitos. Ou seja, gente, os dois temas aqui são temas bem atuais, tá? Primeiro que nós, mulheres, sempre sofremos preconceito, continuamos a sofrer, né? Não só no trânsito, mas em todas as outras esferas, todas as outras áreas da vida, né? Ou seja, é um tema recorrente, é um tema atual. Como eu falei para vocês que a Charge sempre trabalha com temas atuais, né? E a outra é sobre a estrutura das escolas públicas, que nós sabemos que está totalmente defasada, que está totalmente quebrada e tudo mais. Né? Então vamos lá. Na página 57 do livro, vem um pequeno texto falando sobre os direitos humanos, né? Que é garantido é um documento, né, que foi feito pela ONU, já tem bastante tempo, é um documento aceito em 193 países, e vem falando sobre os direitos humanos. O que é isso? Sobre os nossos direitos. Nós, enquanto seres humanos, temos direitos à educação, à cultura e a tantas outras coisas. E, justamente por ser tão difícil que esses direitos eles sejam, né, assegurados, eles sejam efetivos, e nós desfrutemos deles, né, com tudo o que permite, com tudo que é cabível, é que é preciso sempre que se façam críticas para que esses direitos sejam assegurados, tá? E aí, aqui tem uma charge que fala sobre a reforma ortográfica. Mas será que é só mesmo sobre a reforma ortográfica, sobre esse novo acordo ortográfico das palavras? Vamos prestar atenção aí. Temos um contexto nessa charge, né? Temos uma sala de aula, para começar, uma sala de aula. E essa sala de aula tem paredes quebradas, tem a luz está aparecendo no teto, tem um buraco lá embaixo, assim, tem um buraco ali perto da charge, e parece, né, tem uns olhinhos ali, parece ser um bicho, provavelmente um rato, né, sugestivo de que seja um rato, um animal, e o quadro está furado, a lâmpada está quebrada, o teto tem um buraco, as paredes estão descascadas, então assim, não é um contexto saudável, não é uma sala de aula saudável. Como que o aluno ele vai ter direito à educação num contexto desse? Será que o direito dele está assegurado? Então fica aí a crítica, né? Por quê? No quadro, o professor escreveu assim: é frequente o descaso com o ensino público. E aí ela pergunta, né, aos seus alunos: o que mudou nessa frase? E um deles responde: nada. E aí é que vem justamente, né, o nosso teor crítico dessa charge. Porque ela estava falando sobre a palavra específica frequente, que com a reforma ortográfica passou por essa mudança e não leva mais o trema. Antigamente, frequente era uma palavra que se escrevia com
trema. E hoje esse trema caiu, ele não existe mais, porque a reforma fez essa mudança. Porém, o aluno, ao olhar o contexto da sala, né, ele responde que nada mudou, que o descaso com a educação pública, ele continua, ele não mudou, por isso que diz frequente, tá? Então, a nossa crítica consiste aí, tá? A crítica da charge é justamente essa. Houve um trocadilho, né, entre a questão da reforma ortográfica e a mudança da palavra frequente e essa questão do descaso do governo que já tinha sido anunciada onde? Lá na nossa notícia anterior. Ou seja, a charge se originou de uma notícia jornalística, tá? Como diz aqui, ó, no livro de vocês, a charge ela é construída por um meio de linguagem verbal e não verbal, como eu falei para vocês, e aqui nós temos, né, as imagens e as palavras, os balões de fala, que costuma ser publicado diariamente em jornais impressos ou em portais de notícias. Como eu disse para vocês, nós temos a mídia impressa, né, o jornal impresso, e temos também os jornais que são através dos portais de notícias. Na questão número 1, diz assim: a qual das manchetes apresentadas na página inicial do capítulo a charge pode ser relacionada e por quê? Então, aqui está a nossa resposta, né? A resposta é a seguinte: se vocês colocaram de um jeito diferente, não tem problema, gente. Não tem problema, tá? O importante é o contexto. Então, a charge, ela se relaciona a manchete censo, aponta que escolas públicas ainda têm deficiências de infraestrutura. Então, a nossa charge, ela diz respeito a essa manchete, a essa reportagem. A charge tem como cenário uma sala de aula com problemas estruturais evidentes, como eu falei para vocês, com paredes rachadas e objetos quebrados. Então, aí está a nossa resposta. Dá um pause aí, copia, vê o que você errou, volta na charge, volta na explicação da outra aula e vamos seguir. Na questão número 2, nós temos assim: com base no que você leu sobre direitos humanos no início dessa sessão, que eu expliquei mais ou menos para vocês, e vocês provavelmente leram fazendo exercício, observe o texto não verbal da charge e responda ao que se pede a seguir. Então, na letra A, nós temos assim: qual desses direitos é desrespeitado no cenário representado? Qual direito, gente, está sendo representado aí? Óbvio que é o direito à educação, né? Então, essa é a nossa resposta aí da letra A, que é o direito à educação. Na letra B, na sua opinião, que soluções poderiam ser propostas para tentar resolver o desrespeito a esse direito? Então, aí vocês vão pensar e vão escrever a resposta totalmente pessoal. Tá? O que vocês quiserem colocar, que acharem que vai ser melhor, vocês coloquem aí e depois, quando passar tudo isso, eu vou olhar as respostas de vocês, tá bom? Agora vamos adiante para a página 58. Nós estamos aí na questão 3. Leia um texto a seguir, publicado pela revista Nova Escola, que explica uma das regras do novo acordo ortográfico que entrou em vigor no Brasil em janeiro de 2016. Aí nós temos aí, a reportagem diz: novo acordo ortográfico, trema, um sinal a menos. O trema, sinal gráfico de 2 pontos usado em cima do U para indicar que essa letra nos grupos Q, G e G é pronunciada, será abolido, tá? É simples assim, ele deixa de existir na língua portuguesa. Vale lembrar, porém, que a pronúncia continua a mesma. E aí nós temos algumas palavras, né? Como era, né, na época do acordo, que o acordo entrou em vigor, e como que essa palavra ficou. Então, nós temos aguentar, enlouquente, frequente, linguiça, servir, sequestro, tranquilo e anhanguera. Essas palavras perderam o trema, tá? O título da charge é Reforma Ortográfica, como eu falei para vocês. Com base no texto anterior, que resposta a professora esperava com relação à frase que está escrita no quadro? Então, gente, como eu disse, né, a resposta que a professora esperava era o quê? Que os alunos respondessem que a palavra frequente tinha perdido o quê? O trema. Então, aí está a nossa resposta, ó. A professora esperava que os alunos percebessem que a palavra frequente estava sem o trema, de acordo com uma das regras do novo acordo ortográfico. Então, dá um pause aí, vê o que você colocou, se está certinho, o que errou, volta na charge e vamos adiante. Questão 3, letra B.
A resposta do aluno revela que ele o quê? Aí nós tínhamos duas opções. A primeira era atender às expectativas da professora, pois a ausência do trema não implica mudança na pronúncia da palavra frequente. E a segunda era faz referência à situação de descaso das autoridades com a escola pública que há muitos anos sofre com a falta de investimentos. Então, é a nossa segunda opção, né? Que é sobre a escola pública que há anos sofre esse descaso. Questão número 4. Explica a relação entre o cenário representado pelo texto não verbal e a frase que está escrita no quadro. Gente, qual é essa relação aí? A relação é justamente essa, do descaso com o ensino público. Então, a nossa resposta, ó, o descaso com o ensino público, mencionado na frase, é representado por quê, gente? O que eu falei para vocês lá que tinha? Como que a gente conseguia identificar aquele descaso naquela charge específica? Nós tínhamos as paredes o quê? Descascadas e tudo mais, não é? Então, aí, ó, as paredes descascadas e trincadas, a instalação elétrica que está defeituosa, tinha lá o teto, né, com aquela luz pendurada, com um buraco, os buracos na parede, presença de insetos, tinha um bichinho assim com os olhinhos no chão, tinha umas moscas voando. Então, assim que nós percebemos esse descaso, porque além de estar tudo quebrado, tudo mal feito, tem bicho dentro da sala, ou seja, não é um ambiente saudável para que esse direito à educação ele seja preservado. Agora vamos à página 59. Página 59, questão número 5. Uma das características da charge é o exagero com que o chargista representa uma situação. Como esse exagero aparece na charge lida? Gente, como que esse exagero é percebido, né, por justamente esse descaso? Vamos lá. O exagero, ele se mostra justamente na expressão facial da professora. Vocês conseguiram reparar a cara dela, como ela estava, né? Que parece estar exausta, e na representação do cenário em que todas as mesas da sala estão faltando pedaços, os livros que estão sujos, há buracos na parede, onde aparentemente vivia o quê? Rasco, aqueles olhinhos que eu falei para vocês, tá? Então tá aqui a nossa resposta. Se vocês colocaram de um jeito diferente, se não está tão completa, completem aí o que estiver faltando, tá bom? E vamos adiante. Agora tem um pontinho aí, perguntando, na sua opinião, com que objetivo o chargista faz uso do exagero? E aí vocês vão colocar a resposta de vocês, tá bom? Questão 6. Vou marcar verdadeiro ou falso. Uma das estratégias para produzir a crítica da charge é a quebra de expectativa entre o que a professora pergunta e o que o aluno responde. Sim, gente. Essa questão aí está correta, né? Então, nós vamos marcar o quê? Verdadeiro. E agora? Os elementos presentes na imagem não contribuem nem para a construção de sentido da charge, nem para a produção da crítica. Verdadeiro ou falso, gente? Falso, né? Claro que contribui. Então, nós vamos colocar o que? O F. E agora? O título... Já estou eu falando livro de novo, né, gente? Eu não tenho jeito. O título da charge é fundamental para se estabelecer a relação de contraste entre o que está escrito no quadro, a expectativa da professora e a resposta do aluno. É óbvio que é o quê? Verdadeiro. Então, eu vou colocar verdadeiro. Então, ficou como? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá? Essa é a nossa sequência. Questão número 7. Que recurso é empregado na charge para provocar o efeito de humor? Gente, ele é provocado justamente pelo fato do quê? Do aluno interpretar totalmente de um jeito diferente. Ele interpretou, ao invés da reforma ortográfica, ele interpretou o quê? O contexto da sala. Então, ele interpreta a pergunta da professora dando uma resposta não esperada. Por isso que vem o humor, por isso que vem a crítica, né? Que resulta justamente nesse humor aí que nós estávamos querendo analisar. Então, a resposta ficou: o efeito de humor é provocado pelo fato do aluno interpretar de outra forma a pergunta feita pela professora, dando uma resposta não esperada que resulta em humor e crítica ao mesmo tempo. Tá? Então, dá um pause aí, copia, vê o que você não colocou, se está faltando alguma coisa, analisa o contexto da sua resposta e vamos lá. Agora, nós temos... Agora não, agora acabou.
Me perdi aqui. Gente, é isso, essa é a nossa segunda videoaula, né, que foi a correção de exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa terceira videoaula vai ser sobre pronomes, tá? E então é isso. Beijo, tô com saudade, até a próxima.